Nesse vídeo você vai saber tudo sobre o seu período fértil e o que você precisa saber se está tentando engravidar. Eu sou a Lívia Deraz, farmacêutica especializada em fertilidade. Se você está tentando engravidar, esse canal existe para que nós possamos falar sobre saúde da mulher, fertilidade, saúde reprodutiva. E eu te convido a se inscrever aqui no canal. Assim que você já tiver o seu positivo, me envia um direct lá no meu Instagram. Vou deixar aqui no vídeo para você anotar aí, lá no meu Instagram, falar: "Ei, deu positivo!" Então, se nós vamos falar sobre a janela fértil e a ovulação nesse vídeo, você precisa conhecer o seu ciclo. Esse é o passo número 1. Não é a primeira vez que eu falo sobre o ciclo menstrual nesse canal, mas eu vou revisar um pouquinho aqui para que todas nós estejamos na mesma página. Beleza? Ok? Eu quero que você imaginação agora, dentro do ovário, um cofre onde todos os seus óvulos são guardados. Você nasce com todos os óvulos que você vai ter na vida. Os óvulos vão saindo do seu cofre conforme o tempo. E quando o cofre estiver vazio, significa que você está lá na menopausa. Cada óvulo cresce dentro de um folículo, que é uma pequena estrutura cheia de líquido visto lá na ultrassonografia. O seu cérebro ele vai enviar um hormônio chamado folículo estimulante, que é o FSH. Então o FSH estimula um folículo a crescer. E à medida que esse folículo vai crescendo, o óvulo amadurece e ele produz o estrogênio. Um estrogênio suficientemente alto por um período prolongado. Então o cérebro recebe uma informação. Olha, ei, cérebro, já temos aqui um óvulo maduro, ok? Aí o cérebro, ok. Então o cérebro vai e envia um pico de hormônio luteinizante, que é o LH, que desencadeia a ruptura do folículo, e aí o óvulo é liberado. O folículo, ele se cura mesmo, e forma um cisto chamado corpo lúteo, que produz a progesterona. Se uma gravidez se implantar, que é o seu caso, vai se implantar, inicia-se então a produção do HCG. E daí, o HCG ele estimula uma produção mais constante de progesterona. Se essa gravidez não se implantar, o corpo lúteo só pode viver por cerca de 12 dias. Então ele morre e a progesterona cai e aí você menstrua. É isso que está acontecendo dentro do seu corpo. E uma coisa interessante é que o óvulo, ele só vive por 24 horas. Pode parecer assustador, né? Caramba, 24 horas. Talvez até seja. Mas, mais do que assustador, é fenomenal. É incrível. E é essa a oportunidade que ele tem de se tornar fertilizado por espermatozoides. O óvulo é liberado, precisa ser capturado pela trompa de Falópio ou então tubas uterinas. Tanto faz, tá? Trata-se do mesmo órgão, apenas com nomes diferentes. Esse óvulo, então, ele é capturado pelos cílios das trompas, chamados fímbrias, e daí começa o seu deslocamento em direção ao útero. Durante todo esse percurso aí, por uma das tubas uterinas, o óvulo pode encontrar o espermatozoide, então vai ocorrer a fecundação. Um pequeno embrião vai se desenvolver aí nos próximos 5 a 6 dias até chegar ao útero como um blastocisto e pode se implantar. Ok, Lívia, e agora? Qual é a minha missão? Música, por favor, de Missão Impossível. Mas que aqui será totalmente possível. Só a música que é de Missão Impossível. Mas aqui é possível. Você precisa, preste atenção, você precisa que o espermatozoide chegue no momento da ovulação. E no dia da ovulação, ou um pouco antes, que o espermatozoide vai ficar lá esperando pelo óvulo. Então é isso que é janela fértil, ou então o rastreamento do ciclo, ou qualquer um desses métodos aí de conscientização de fertilidade. Pegou a ideia? Nossa, falar assim, pegou a ideia? Sou tão jovem, né? Não sou velha, mas também não sou tão jovem assim pra falar, pegou a ideia. Enfim. Então, se nós formos ser realmente concisos, o que é janela fértil, o que o período fértil significa é que são 5 dias que antecedem o dia da ovulação. Então, 6 dias no total, terminando no dia da ovulação. Isso porque o espermatozoide pode viver no máximo até 5 dias no trato reprodutivo feminino, embora nem todos vivam tanto tempo. É importante a gente saber que alguns espermatozoides podem viver lá, mas geralmente o espermatozoide ele se move muito rapidamente pelo útero, pelas trompas e para a cavidade peritoneal. Logo, se não houver um óvulo em processo, ele apenas vai nadar para fora e aí vai embora. Tchau, triste partida, né? O que isso significa? O espermatozoide é um cavalheiro. Ele precisa estar lá esperando a dama. Alguns espermatozoides vão ficar esperando por lá. Os mais pacientes, espermatozoide distraído, ei, o que eu tô fazendo aqui? Ou então talvez aqueles espermatozoides preguiçosos, né? Tipo, né, tô aqui já. Ou simplesmente aqueles espermatozoides mais cavalheiros. Mas brincadeiras à parte, a janela fértil, então, são os únicos dias que você tem disponível para engravidar. E é isso que nós estamos realmente tentando pensar aqui nesse vídeo, que é o dia em que você vai estar ovulando. Nas 24 horas a partir do momento em que o óvulo é liberado e nos 5 dias que antecedem isso.
a famosa janela fértil, período fértil, né? Tanto faz. Espero que você tenha pegado essa ideia aí. Pegou a ideia? 5 dias, aí vem justamente o dia da sua ovulação. 5 dias, você pode ter relação sexual. O espermatozoide subiu, o espermatozoide pode ser preguiçoso, pode ser cavalheiro, enfim. Vai ficar lá esperando o óvulo chegar. Beleza? Tá, Lívia, ok. Quais são as maneiras que eu tenho de fazer esse rastreamento aí? Então vamos aqui para a primeira maneira, que pode ser com um aplicativo. Era tecnológica e você é conectada. Eu confesso para você que eu comecei a usar aplicativo há pouco tempo. Eu sou da era do papel e caneta. Eu anotava tudo no calendário. E o pior de tudo, era calendário do trabalho. Então, às vezes, eu chegava lá na minha mesa e o pessoal se deparava com o meu calendário, via tudo pintado de verde, vermelho, amarelo, ninguém entendia nada, só eu mesmo. Então, assim, se você tiver um aplicativo que rastreie o seu ciclo, vai ajudar bastante. Primeiro, esses aplicativos costumam pedir algumas informações básicas, como a data do início do seu último período e a duração média do seu ciclo. E aí eles analisam o histórico do seu ciclo menstrual, como se fosse um detetive mesmo, investigando pistas. Tipo, quanto tempo dura o seu ciclo, a regularidade do seu fluxo, essas coisas. Isso aí já é uma base sólida. E eles meio que criam um mapa do seu terreno, entendeu? Aí vem a parte interessante. Sintomas. Esses aplicativos, eles não são apenas sobre a data no calendário. Eles querem saber tudo sobre o seu corpo. Sentiu cólica, mudança de humor, aumento do apetite. É quase como ter um assistente pessoal que entenda todos os suspiros e sussurros do seu corpo. Sintomas como mudança na temperatura basal, muco cervical, posição do colo do útero são monitorados. Antes da ovulação, a temperatura basal tende a ser mais baixa, mas depois ocorre um aumento sutil. O muco cervical, ele também muda, ficando mais elástico e transparente quando a ovulação está próxima. O algoritmo, ele considera essas mudanças para estimar o momento da ovulação. Pegou? Então, a cereja do bolo são os fatores externos. O estresse, exercício, até o clima às vezes. E esses aplicativos, eles levam em conta que a vida não é uma linha reta. Então, se você teve uma semana maluca no trabalho, ou então se você resolveu naquela semana fazer uma maratona maluca de exercício na academia, eles vão ajustar essa previsão. O estresse, por exemplo, ele pode influenciar os níveis hormonais e, consequentemente, o ciclo menstrual. E o algoritmo, ele tenta ajustar as suas previsões com base nessas influências externas. Obviamente não são infalíveis, né? Mas são uma ferramenta valiosa para quem está tentando engravidar. Uma outra maneira aqui de detectar a janela fértil mais precisa pode ser usando o kit de ovulação. O kit de ovulação detecta o aumento do hormônio LH. O LH, ele é produzido pela glândula pituitária e desempenha um papel crucial no ciclo menstrual. Cerca de 24 a 48 horas ali antes da ovulação, há um pico abrupto de LH, que é conhecido como pico de LH. Pico de LH. Nossa, né? Pico abrupto de LH é conhecido como pico de LH, nossa. Enfim, é isso. E aí esse aumento sinaliza que a ovulação está prestes a acontecer. E alguns kits mais avançados também podem medir o hormônio estradiol. Esse é um tipo de estrogênio, que eu acho que você já deve conhecer, né? Está produzido pelo folículo ovariano antes da ovulação. O aumento do estradiol ocorre alguns dias antes do pico de LH e serve como um indicador precoce de que o corpo está se preparando para liberar um óvulo. Então, como é que funciona na prática isso? Você, a mulher, vai coletar uma amostra de urina usando uma tira reagente ou então um dispositivo especial do kit. E aí o kit vai analisar a amostra para detectar a presença do hormônio LH. Se o nível de LH estiver alto, indica que a ovulação está próxima. E aí, quando o kit indica um resultado positivo, significa que o pico de LH foi detectado. Isso geralmente acontece cerca de 1 a 2 dias antes da ovulação. Talvez você já tenha ouvido falar, ou talvez já tenha acontecido com você mesmo, né? Que fez esse teste. Eu fiz o teste, deu positivo e tal, tive relação, mas porque relação sem relação é impossível, né? Não dá pra engravidar sem relação. E aí fiz o teste, deu positivo, tive relação, só que eu não engravidei. Por quê, Lívia? O que aconteceu? Então, tem algumas razões. A primeira razão é que mesmo com o pico de LH, a qualidade do óvulo pode ser um fator. Às vezes o óvulo liberado pode não ser saudável o suficiente para uma fertilização bem-sucedida. A segunda razão pode ser que algumas mulheres podem ter dificuldade na liberação efetiva do óvulo, mesmo com a presença do pico de LH. E isso pode ocorrer devido ao desequilíbrio hormonal ou então alguns problemas no ovário. Uma terceira razão pode ser o estresse. Eu sei que essa palavra deixa qualquer tentante de cabelo em pé. Estresse, coisa chata e tal, mas você precisa saber a verdade, tá? O estresse pode desempenhar um papel significativo na fertilidade. E assim, mesmo em mulheres com pico de LH, o estresse crônico pode interferir no processo de ovulação e na receptividade do útero ao embrião, entendeu? Por que isso, Lívia?
você vai saber, olha só. O cortisol, presta atenção, eu vou falar rapidinho aqui. O cortisol, que é o principal hormônio liberado durante o período de estresse, desempenha um papel importantíssimo nessa relação. O cortisol afeta o eixo hipotálamo, hipófise e ovário, que regula o ciclo menstrual. Então, em situações de estresse crônico, o equilíbrio hormonal pode ser perturbado. Isso pode levar a alteração na produção dos hormônios reprodutivos, incluindo aqueles envolvidos na ovulação, como, por exemplo, o hormônio luteinizante, o LH, e o hormônio folículo estimulante, o FSH. Além de influenciar a ovulação, o estresse também pode afetar a receptividade do útero ao embrião, que eu falei, né? Acho que eu já falei isso. Então, o ambiente uterino ele é influenciado por vários fatores hormonais e físicos. O estresse crônico pode interferir na reprodução adequada do muco cervical necessário para facilitar a ascensão dos espermatozoides e pode impactar a espessura do revestimento uterino, afetando então a implantação do embrião. Esse mesmo estresse crônico chato aí pode desencadear uma resposta inflamatória no corpo e isso pode afetar negativamente a função ovariana e a qualidade dos óvulos, dificultando então a fertilização bem-sucedida. Muita coisa, né? Chato isso, eu sei. Mas olha só, agora que você já sabe, vamos voltar aqui. A gente está na terceira razão do pico de LH e da razão de você não ter engravidado. Ué, pico LH, não engravidei. O que houve? Terceira razão. Às vezes a dificuldade em engravidar pode estar também relacionada à saúde do parceiro. Problemas de qualidade do esperma ou então obstrução no sistema reprodutivo masculino podem impactar a fertilização. Muito complexo, né? Muita coisa. Cansa, né? Mas a gente vai agora, coincidentemente, para a terceira maneira de detectar a sua janela fértil, a temperatura basal do corpo. A temperatura basal é a temperatura corporal mais baixa que o seu corpo atinge durante o repouso, geralmente durante o sono. Durante o ciclo menstrual, a temperatura basal do corpo pode variar devido às mudanças hormonais. Na primeira fase do ciclo, que é antes da ovulação, a temperatura tende a ser mais baixa. Após a ovulação, devido ao aumento da progesterona, aí a temperatura sobe. A ovulação ela é frequentemente associada a um aumento súbito na temperatura basal. Isso ocorre porque a progesterona liberada pelo corpo lúteo após a ovulação eleva a temperatura para criar um ambiente favorável à possível gravidez. E para medir a temperatura basal, é essencial que a medição seja feita no mesmo horário todos os dias, preferencialmente pela manhã, antes mesmo de você se levantar da cama. Isso proporciona resultados mais conscientes, porque a atividade física ou então a ingestão dos alimentos podem influenciar a temperatura. E o rastreamento da temperatura basal é uma ferramenta valiosa, porque ajuda a identificar o momento da ovulação. Pode ajudar, né? Com certeza. O aumento da temperatura geralmente indica que a ovulação já ocorreu, e aí tornando esse método útil para casais que estão tentando engravidar. Seu caso. No entanto, é importante nós notarmos que outros fatores como doenças, noites mal dormidas, mudanças abruptas no ambiente podem afetar a temperatura basal. A gente vai aqui à quarta maneira de você testar a sua janela fértil e verificar o muco cervical. O muco cervical é uma substância produzida pelo colo do útero que desempenha um papel vital na fertilidade feminina. No início do ciclo menstrual, sob a influência do estrogênio, o muco cervical tende a ser mais abundante, claro, elástico e aquoso. Essas características facilitam a progressão do espermatozoide em direção ao óvulo. Esse tipo de muco é muitas vezes descrito como semelhante à clara de ovo. Eu sei que você já ouviu falar nisso. Então, no dia da ovulação ou nos dias imediatamente anteriores, o muco atinge o seu pico de clareza, elasticidade e quantidade. Isso cria um ambiente bastante propício para os espermatozoides, aumentando as chances da fertilização. Após a ovulação, com a influência crescente da progesterona, o muco cervical tende a se tornar mais espesso, pegajoso e menos propício à mobilidade dos espermatozoides. Isso vai criar uma barreira protetora durante a fase lútea. O pH do muco cervical também pode ser medido para avaliar a sua qualidade. Durante a ovulação, o muco cervical geralmente se torna mais alcalino, o que é mais favorável à sobrevivência dos espermatozoides. Que aula, né? Caramba, muita coisa. Se você chegou até aqui, eu quero muito receber um direct seu lá no Instagram falando do seu positivo, tá? Lembra disso, por favor. Até me perdi, porque eu já falei tanto aqui nesse vídeo. E claro, se você quiser uma ajuda minha aqui, uma ajuda maior, você pode marcar uma consulta comigo, vai lá no Instagram, ou então você pode ter acesso ao e-book, que tem tudo que você precisa para te ajudar a engravidar de maneira natural. Fórmulas, suplementos, você vai adorar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também vou deixar no primeiro comentário, ok? Enfim, agora eu sei que algumas mulheres têm aquela preocupação. E se algo estiver errado comigo? E se o meu corpo não estiver fazendo o que deveria fazer? Você já pensou nisso? É completamente normal ter essa dúvida. Se você está tentando engravidar e parece que as coisas não estão indo como planejado, eu te entendo. A frustração, às vezes, a nossa mente começa a pregar algumas peças, né? Fazendo a gente duvidar do nosso próprio corpo.
Mas olha só, cada corpo é único e o processo pode variar de mulher para mulher. Às vezes a gente se pega pensando, e se eu não for capaz de engravidar? E se houver algo de errado comigo? Eu quero que você entenda que esses pensamentos não definem você. A ciência está aí para ajudar você a entender e superar os desafios. Esses pensamentos são como se fossem dardos. Sabe aqueles dardos? Lembra que Paulo fala na Bíblia isso? Eu vou ler aqui rapidinho, só para você lembrar. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios, capítulo 6, versículo 14 a 16. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, mas tenta não se deixar levar por essas dúvidas, por esses pensamentos. Se você precisar de apoio, eu tô aqui, e às vezes só o fato de você compartilhar esse sentimento já alivia um pouco o peso, né? Então, sobre as práticas naturais que podem ajudar no seu caminho, eu sou super a favor. Afinal, a natureza oferece pra gente tantos recursos incríveis, mas lembra sempre que é bom você ter um equilíbrio e, se possível, contar com o acompanhamento de um profissional. Então, minha amiga, a gente tá junta nessa jornada, ok? Se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre saúde, fertilidade e quando aquele tão esperado positivo chegar, eu quero ser uma das primeiras a saber.